Bom, nessa aula vamos conversar sobre a comunicação de acidente de trabalho. Conforme nós já vimos na aula anterior, o prazo para comunicar o acidente de trabalho é até o primeiro dia útil após o acidente e, em caso de morte, a comunicação deve ser imediata, tá? A Lei 8.213, no seu artigo 22, é que fala de CAT. Nós já chegamos a examinar lá atrás, no curso, quando tratamos de acidente de trabalho, tá? Então, a empresa deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável. Se a empresa não comunica o acidente de trabalho, isso se configura em infração, essa empresa será autuada e vai sofrer a aplicação de uma multa que varia entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, ou seja, entre um salário mínimo e o teto, sucessivamente aumentada nas reincidências. Então, essa multa ela pode dobrar. A cada reincidência, ela pode ter o seu valor dobrado, tá? Então, de um salário mínimo ao teto, com duplicação em caso de reincidência. Essa comunicação efetuada, tá? Ela tem que ser emitida em várias vias e vai receber cópia da CAT o acidentado ou os seus dependentes, se o trabalhador morreu, bem como o sindicato da categoria. Então, a CAT tem uma via que fica com o INSS, uma com o acidentado ou com a sua família, tá? Outra com a empresa e a outra com o sindicato. São 4 vias, tá? Então, se não houver comunicação por parte da empresa, podem comunicar o próprio acidentado, seus dependentes, né? Temos aqui acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. E aí não prevalece, quando é outro que não a empresa, o prazo até o primeiro dia útil ou de imediato em caso de morte. Vamos dizer que houve um acidente e quem comunicou foi o sindicato. Tá? O fato do sindicato ter comunicado exime a empresa da responsabilidade de comunicar? Não, é o que diz o parágrafo 3º. Se qualquer outro que não a empresa efetivou a comunicação, isso não exime a empresa da responsabilidade de comunicar e se ela não comunicar, ela vai ser autuada. Mesmo que o INSS tenha recebido uma CAT que foi feita pelo sindicato, a empresa que deixou de comunicar, ela vai ser autuada. E é interessante que cada acidente não comunicado é considerado uma ocorrência da infração e vai determinar a aplicação de uma multa de um salário mínimo. Então, uma empresa que não comunicou uma infração, uma ocorrência da infração, não comunicou um acidente de trabalho, um salário mínimo. Uma empresa que não comunicou 100 acidentes de trabalho, tá? Ela vai ter, tá, um salário mínimo por acidente não comunicado. Ela vai sofrer a aplicação de uma multa de 100 salários mínimos. Os sindicatos e entidades representativas de classe podem acompanhar a cobrança dessa multa, tá? Então, sindicatos e entidades representativas acompanham a cobrança dessa multa. E a multa não se aplica no caso previsto no artigo 21A. Esse artigo 21A é aquele artigo que trata do estabelecimento do nexo técnico epidemiológico. Muitas vezes acontece de um segurado, tá, ele chegar para uma perícia médica no INSS e ele não traz CAT, a empresa não remeteu a CAT ao INSS e o médico perito constata que diante dele tem um segurado que padece de uma doença do trabalho. Como é que o segurado, né, como é que o médico chegou a essa conclusão? Tá? O médico tem um sistema alimentado com dados epidemiológicos, estatísticos, que permite verificar a significância daquela, né, daquela doença, daquele agravo, tendo em vista a atividade da empresa de onde vem o trabalhador. É feito um cruzamento, tá, entre o CID daquela doença e o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, o sistema já foi alimentado com informações que permitem detectar uma correlação significativa
da ocorrência daquela doença naquele contexto de atividade econômica. Então, a perícia médica do INSS, ela pode considerar caracterizada a natureza acidentária de uma incapacidade, mesmo sem a empresa ter feito a CAT, tá? E quando é que a perícia faz, né, isso, constata a natureza acidentária da incapacidade, mesmo sem CAT? Quando a perícia constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, tá? Então, existe um nexo entre o trabalho e o agravo, e isso é constatado, isso é caracterizado a partir da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada no CID. Então, a depender do CID da doença, Classificação Internacional das Doenças, e da atividade econômica, o perito, ele faz, né, a pesquisa nesse sistema e o sistema ele emite uma conclusão de ocorrência significativa daquela doença naquele tipo de atividade. Daí o perito ele vai estabelecer o nexo técnico epidemiológico, vai cientificar a empresa quanto a esse nexo, vai abrir prazo para ela se manifestar. Bom, caso estabelecido o nexo, mesmo que a empresa, né, argumente que não foi uma situação acidentária, que aquilo não é uma doença de trabalho, estabelecido o nexo, esse estabelecimento, tá, não vai determinar que a empresa seja autuada porque não fez a CAT. É isso que ele diz aqui, tá? Ele diz que a multa por não comunicar o acidente de trabalho não se aplica, tá? Não se aplica ou não aqui, no caso de se caracterizar a ocorrência como acidentária a partir do estabelecimento do nexo técnico epidemiológico pela perícia. Então, foi a perícia que atribuiu a natureza acidentária, aquela incapacidade, né? Porque estabeleceu o nexo. Esse nexo técnico até pontua o fator acidentário, né, de prevenção das empresas, mas não determina a autuação dessa empresa porque ela não fez a CAT, tá? Ok? Vamos lá. Bom, no regulamento, a gente tem, né, disposições sobre a CAT no artigo 336 do regulamento. Lá nós encontramos que para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deve comunicar a previdência ou acidente de trabalho de que tratam os artigos 19, 20 e 23 da Lei 8.213. Devem comunicar o acidente de trabalho ocorrido com o empregado, tá? Exceto o doméstico, a empresa não tem empregado doméstico, então até é meio estranho isso aí, né? Então, comunica o acidente ocorrido com o empregado e com o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato a autoridade competente sob pena de multa aplicada e cobrada na forma do artigo 286. O que diz o artigo 286? Que a infração ao disposto no artigo 336, ou seja, não comunicou acidente de trabalho, sujeita o responsável, a empresa, a multa variável. Pode ser a empresa, pode ser o ógmo também, né, que comunica o acidente dos avulsos. Então, a infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável a multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Então, não comunicou o acidente de trabalho, vai ser autuado e a multa vai variar entre o salário mínimo e o teto, tá? Olha aqui, por acidente que tenha deixado de ser comunicado. Então, não comunicou um acidente, um salário mínimo. Não comunicou 2 acidentes, 2 salários mínimos. Não comunicou 3 salários mínimos. E, afinal, quando é que chega ao teto? Porque começa em um salário mínimo e pode ir até o teto. Essa multa pode chegar ao teto nas reincidências. Então, é assim, não comunicou um acidente, um salário mínimo. Num período máximo de até 5 anos, tá? Depois, quando a gente falar da lavratura do alto, a gente vai ter essa informação. Num período máximo de 5 anos, tá? A empresa deixa de comunicar de novo o acidente. Então, 2 anos depois, ela não comunicou o acidente, foi autuada de novo. Nessa segunda autuação, a multa não vai ser mais de um salário mínimo, porque ela é reincidente. A multa vai ser multiplicada por 2. Foi, na primeira não comunicação de acidente, um salário mínimo. 2 anos depois, não comunicou o acidente, autuada de novo, 2 salários mínimos. Então, aqui diz que em caso, né, de morte, vamos ver aqui, é levado em 2 vezes o seu valor a cada reincidência.
Em caso de morte, a comunicação vai ser feita de imediato à autoridade competente, tá? E aqui, multa elevada em 2 vezes a cada reincidência, até chegar ao teto, tá? Pode acontecer de uma empresa que seja, né, infratora reiteradas vezes, que ela acabe tendo adiante uma autuação com aplicação de multa por um acidente não comunicado de teto, R$ 4.159. A multa ela vai ser aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo, tá? Ou não comunicada, e depois ela vai sendo aumentada tendo em vista as reincidências, tá? E também a multa pode ser aumentada tendo em vista a aplicação das circunstâncias agravantes que fazem a multa dobrar ou até triplicar. Bom, já vimos que da CAT vão receber cópia o acidentado ou seus dependentes e o sindicato da categoria. Se não comunicar o acidente de trabalho, a empresa não comunicou o acidente de trabalho, o setor de benefícios vai comunicar essa ocorrência à fiscalização para aplicação e cobrança da multa, tá? Então, hoje a fiscalização está na Receita Federal do Brasil. A não comunicação por parte da empresa, ou quando for um segurado especial, que também tem proteção acidentária, ele não comunicou, tá? O próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical, o médico que assistiu, qualquer autoridade pública, pode comunicar. A gente já sabe disso. Aqui é estranho, porque a empresa não comunicou. Ou no caso do segurado especial, o próprio não comunicou, porque é ele que comunica, o segurado especial não presta serviço à empresa, tá? Então, outros podem fazer essa comunicação conforme aí previsto. Se os outros comunicarem, isso não exime a empresa de sua responsabilidade, ela vai ser autuada caso não comunique. Os sindicatos e entidades de classe podem acompanhar a cobrança pela previdência dessas multas, tá? E aqui eu trouxe algumas informações da instrução normativa que trata desse assunto, que é a 45, tá? O acidente de trabalho, ele deve ser comunicado por meio de CAT e pode ser uma CAT inicial, uma CAT de reabertura ou uma CAT de comunicação de óbito. A CAT inicial, ela é emitida quando for acidente típico de trajeto, doença profissional do trabalho ou óbito imediato, é CAT inicial. CAT de reabertura, tá? É quando a pessoa se afasta, volta a trabalhar e aí tem um agravamento da lesão causada pelo acidente ou doença profissional do trabalho, a empresa comunica que aquela pessoa se afastou novamente em virtude da mesma condição anterior. E a CAT de comunicação de óbito é quando o indivíduo, tá, ele vier a falecer por conta de acidente ou doença profissional ou do trabalho após o registro da CAT inicial. Então, foi feita uma CAT inicial dizendo que ele teve um acidente. Só que esse acidente, ele não morreu, esse trabalhador, tá? Ele vai ficar muito grave no hospital, aí adiante ele morre, já tinha sido emitida uma CAT inicial, vai ter que se fazer uma CAT de comunicação de óbito. A CAT, ela pode ser registrada através da internet ou diretamente em uma agência da Previdência Social. E a CAT registrada via internet é válida para todos os fins, tá? Quando se vai cadastrar essa CAT, essa comunicação de acidente de trabalho por meio da internet, a empresa que está emitindo ou o outro emissor vai ter que transcrever as informações que estão no atestado médico para o campo específico lá da CAT. E vai ter que apresentar esse atestado médico original quando o segurado for requerer benefício, tá? Que for ser avaliado pela perícia médica. A CAT, que é emitida pela internet, vai ter que ser impressa, vai ter que ter assinatura e carimbo de quem emitiu, tá? E do médico assistente. E essa CAT, que foi enviada pela internet, vai ser apresentada pelo segurado ao médico perito do INSS quando for, né, se submeter à avaliação médico-pericial. A CAT é preenchida em 4 vias. E a primeira via do INSS, a segunda do segurado, outra vai para o sindicato e a quarta via fica na empresa. Quem emitir a CAT tem também a responsabilidade de enviar
as outras vias dessa comunicação ao segurado, dependente, ao sindicato. Então, a empresa emite a CAT, manda para o INSS, entrega para o segurado ou para o dependente e para o sindicato. O formulário da CAT ele pode ser substituído por um impresso da própria empresa, desde que contenha todos os campos do modelo oficial do INSS. Para cadastrar essa CAT, se o campo atestado médico do formulário não estiver preenchido e assinado pelo médico, né, assistente, tá? Tem que apresentar o atestado médico original com a descrição do atendimento realizado ao acidentado e, inclusive, o diagnóstico com o CID, tá? Daquela ocorrência, seja acidente, doença do trabalho ou profissional. E também nesse atestado tem que ter o período provável para o tratamento. O atestado tem que ser assinado e ter o número do CRM do médico, tem que ter o carimbo do profissional, tem que ter data, carimbo, nome do profissional, seja, né, médico do SUS, particular ou de convênio. Quem é que é responsável pelo preenchimento e encaminhamento da CAT? No caso de um empregado, é a empresa. No caso do segurado especial, o próprio ou seus dependentes, o sindicato, tá, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. No caso de avulso, é a empresa tomadora de serviços e, na falta da empresa tomadora, tem que ser o sindicato da categoria, o ógmo. A gente viu em aula anterior que o ógmo é responsável pela emissão de CAT, tá? Ele é responsável pela emissão de CAT quando eu tenho o trabalhador se deslocando do ógmo para a empresa ou da empresa para o ógmo. Aí o ógmo, ele está à disposição lá do ógmo, né, para ser escalado para o serviço, aí o ógmo vai comunicar, tá? No caso de segurado desempregado, que está no período, né, de manutenção da qualidade, ou até aquele que perdeu a qualidade, mas a situação de doença profissional do trabalho se manifesta ou é diagnosticada após a demissão, tá? Ele está desempregado, se faz o diagnóstico após a demissão, mas se constata que foi um processo iniciado quando ele estava trabalhando. Quem é que vai fazer a CAT? O próprio acidentado, os dependentes, o sindicato, o médico ou qualquer autoridade pública. Empregado e avulso que exercem atividades concomitantes e venham a sofrer acidente de trajeto entre uma e outra empresa na qual trabalhem, as duas empresas emitem a CAT. Vamos lá. É considerado como agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional e, nesse caso, cabe ao técnico da reabilitação profissional comunicar à perícia médica o ocorrido, tá bom? Vamos lá. E quem é, enfim, essa autoridade pública que é reconhecida como podendo receber a CAT? Porque não pode, né, comunicar a autoridade pública, né? Consideram-se autoridades públicas reconhecidas para tal finalidade, magistrados em geral, membros do Ministério Público e dos serviços jurídicos da União e dos Estados, comandantes das unidades militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, prefeito, delegado de polícia, diretores de hospitais e de asilos oficiais e servidores da administração direta e indireta federal e estadual, do Distrito Federal ou Municipal, quando investidos de função. Vocês lembram lá atrás que dizia, vamos ver se eu encontro aqui rapidamente, tá? Vamos lá. Bem, aqui nós temos, tá? Que a CAT, deixa eu ver se eu acho. Aqui, acho que é bem lá no início, tá? Em caso de morte, a comunicação, tá, deve ser efetuada de imediato à autoridade competente, tá? Então, essa autoridade competente que tantas vezes aparece aqui, tá? Pode ser quem, tá? Magistrados, membros do Ministério Público,
tá? Serviços, né, membros do Serviço Jurídico da União, todos esses são considerados como autoridades competentes. Vamos lá, tá? A CAT entregue fora do prazo e anteriormente ao início de qualquer procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a multa prevista no CAPT, prevista na legislação, que é aquele 1 salário mínimo até o teto. Isso aqui é o que a gente chama de denúncia espontânea da infração. A empresa não havia comunicado oportunamente, mas ela corrige, tá? Comunicando, ainda que em atraso. Se isso for feito antes do início de procedimento administrativo ou de fiscalização, tá? A empresa não será autuada no sentido de que não vai se aplicar uma multa, porque ela denunciou espontaneamente a infração, tá? É interessante, aqui eu diria que é interessante para quem vai fazer concurso do INSS, tá? Eu devo trazer, quando, né, a gente tiver já edital para concurso de técnico no próximo ano, as tabelas para vocês acompanharem essas estatísticas. Então, é interessante quem vai fazer o concurso do INSS aqui, examinar o anuário estatístico da Previdência Social. Você já encontra o de 2011, tá? Os dados de 2011 já estão lá, então você consegue verificar, tá? Por exemplo, aqui o número de acidentes de trabalhos gerais teve leve aumento em 2011 com relação a 2010, tá? Então, 711 mil contra 709 mil, tá? Entre 2011 e 2010. Um número maior de trabalhadores perdeu a vida por acidentes de trabalho em 2011. Foram 2.884 mortes em 2011 contra 2.753 em 2010. As consequências menos graves, com simples assistência médica e afastamentos de menos 15 dias, representaram 56% em 2011 contra quase 55% em 2010. Significa que mais da metade dos acidentes liquidados tiveram consequências menos graves, que geraram apenas atendimento local, afastamento de menor duração. E por aí vai. A análise desses números demonstra também qual é a faixa etária de maior ocorrência de acidentes, se ocorreram mais acidentes, né, com seguradas ou segurados, então tudo, e também quais são as atividades, tá, que geraram mais acidentes. Tudo isso pode ser verificado nas estatísticas da Previdência. Então eu recomendo, né, que vocês providenciem a leitura, tá? Quem for fazer para o INSS o próximo concurso, que é o de técnico, já pode ir se adiantando e passeando pelo site da Previdência e verificando, né, pesquisa lá estatísticas, aí aparecem os anuários estatísticos, você não precisa olhar todos, você precisa olhar o último, que traz os números dos últimos anos, tá, para poder estar preparado para a prova. Tá? Em geral, quem cobra esse tipo de questão sobre dados estatísticos é a CESP. Não tem sido a CESP a fazer concurso. Por exemplo, o último agora é FUNRIO, mas de qualquer forma você se antecipa e examina esses dados. Então, até a nossa próxima aula, gente.